Era quase meio-dia em São Miguel, hora da siesta, da soneca depois do almoço. São Miguel era um povoado pequeno e quente, com apenas uma rua, poucos moradores, sem água encanada, sem posto de saúde, sem polícia e sem igreja. Todos os dias, de segunda a sexta, a rotina era a mesma. Às 6 da manhã, o caminhão chegava e a maioria dos moradores subiam e saíam a trabalhar na fazenda do Coronel Raimundo, o dono de tudo daquela região. Entre os que ficavam para trás estava Bastião, um deficiente mental de 18 anos, filho de uma senhora viúva que também trabalhava na fazenda do coronel. Bastião era mudo. Passava todo dia sozinho, perambulando pela rua com um pedaço de pau numa mão e um canivete na outra. Depois que os trabalhadores saíam, o povoado calava e só despertava quando o caminhão retornava no fim da tarde. Quando então a rua enchia com a maioria das mulheres conversando nos batentes das casas e os homens tomando cachaça na pequena mercearia de seu Pedro. São Miguel era um lugar feliz, tranquilo e sossegado. Pobre, mas ninguém morria de fome ou passava necessidades. Todos ajudavam uns aos outros com o pouco que tinham, como se fosse uma única família. Naquele dia de verão, tão logo o caminhão saiu, as pessoas que ficaram foram sumindo. A rua foi esvaziando e o povoado calando. Depois do almoço, o povoado parecia abandonado. Até seu Pedro fechou a mercearia e foi tirar uma soneca. Fora das casas o sol sapecava. A brisa quente soprava de um lado para o outro, levantando redemoinhos de poeira e areia por toda a rua deserta. Ninguém apontava o nariz para fora das casas. Somente Bastião, que sentado debaixo de um enorme pé de mamorana, cortava um pedaço de pau com seu canivete. Por volta das 4:30 da tarde, o caminhão chegou e o povoado acordou com as mulheres nos batentes e os homens na mercearia de seu Pedro. Enquanto as mulheres conversavam e os homens bebiam, um jovem esposo saiu de sua casa gritando a todo pulmão que sua esposa de apenas 2 meses havia sido estrangulada, violada e morta. A paz e o sossego de sempre acabou, transformando no alvoroço jamais visto em São Miguel. Assassinato em São Miguel, onde nem roubo de galinhas acontecia? Imagina, ninguém conseguia acreditar. O fuzuê foi geral. Enquanto todos juntavam frente à porta da falecida, a pergunta era uma só. Quem podia ser o responsável por tamanha maldade? Só pode ter sido algum asqueroso de outro lugar, dizia um e outro. Naquele instante, Bastião aproximou do grupo, acompanhado de sua mãe, com seu pedaço de pau e canivete. E foi então que o inesperado aconteceu. Sem mais ou menos, uma garotinha de aproximadamente 7 anos apontou o dedo para Bastião e disse: "Mamãe, eu vi ele saindo daqui." Aquilo foi a gota que faltava. Em questão de segundos, o assassino foi encontrado, julgado e condenado. A pobre mãe ainda tentou argumentar a favor do filho. Em vão. Bastião foi agarrado e arrastado até o tronco do pé de mamorana, onde foi amarrado. Sem entender nada do que passava, o pobre Bastião sorria como se aquilo fosse apenas parte de uma brincadeira. Porém, poucos segundos depois, o sorriso desapareceu com socos e pontapés, dando lugar a gritos que ecoavam de uma ponta a outra da rua. A pobre mãe corria desesperada para um e outro, implorando que não machucassem seu filho, que pelo amor de Deus não o matassem, pois ele era inocente e certamente incapaz de cometer tal crime. De nada adiantou. Sem provas e sem dó, Bastião foi espancado e esfaqueado inúmeras vezes com seu próprio canivete. Enquanto Bastião era linchado, sua mãe era expulsa do povoado por várias outras senhoras que poucos minutos antes eram suas melhores amigas. Horas depois, o corpo de Bastião foi desamarrado do pé de mamorana e arrastado para fora do povoado, onde foi enterrado como se fosse um animal qualquer. Depois do linchamento terminado e a justiça cumprida, 4 senhoras iniciaram a preparação do corpo da falecida.
Enquanto preparavam, encontraram algo que mudou a história de todos os moradores e do povoado de São Miguel para sempre. Debaixo do corpo da defunta estava um pequeno pedaço de papel dobrado e amassado. Uma pequena lista que dizia: 50 quilos de arroz, 50 quilos de açúcar, 50 quilos de farinha e 20 garrafas de cachaça. Ninguém podia acreditar na injustiça cometida. Em poucos minutos, o seu Pedro, dono da mercearia, foi agarrado, linchado e enterrado no meio do mato. Depois daquele trágico dia, tudo mudou. São Miguel já não era o mesmo de antes. O sossego e a paz deram lugar a um sentimento insuportável de arrependimento. E um por um, os moradores foram abandonando suas casas e o povoado. São Miguel já não é um povoado. É apenas um lugar vazio, sem moradores e sem vida. O que antes eram casas, hoje são taperas. Resultado de uma injustiça irreparável e inesquecível. A brisa quente que antes soprava apenas levantando redemoinhos, agora sopra ao redor do pé de uma morana, fazendo ruídos que mais parecem lamentos de um jovem inocente chamado Bastião.